Você teve a oportunidade de ler, recomendo que você leia o capítulo 4. Se você não leu, eu vou trabalhar, obviamente, de maneira bem mais objetiva aqui. Eu não vou me debruçar sobre todos os detalhes do capítulo, tá? Porque o capítulo é um pouquinho mais extenso do que o normal, tá? E ele é bastante denso também, né? Tem bastante conteúdo. Então, eu recomendo que você leia com calma depois, tá? Se você nunca teve contato com aquilo que a gente chama de teologia bíblica, tá? Que é a percepção de como o enredo bíblico se encadeia de Gênesis até Apocalipse, né? No caso, ele vai focar de Gênesis até a pessoa de Jesus, né? Ele vai focar nas alianças, né? Que esse é um ponto interessante, que é um tema que eu já comentei com os irmãos, que a gente ia passar por ele de maneira mais marginal, assim, mas que é um tema interessante. É como as alianças se comunicam, né? Como elas são tratadas ao longo do texto bíblico, quais são as implicações de cada uma delas, quais são os significados de cada uma delas. Eu sei que esse não é um tema dos mais comuns, ele não está muito acostumado a ficar debatendo sobre as alianças dentro dos nossos ciclos de estudo bíblico, né? Especialmente batistas, de uma maneira geral, acabam não falando muito sobre isso. Isso é uma conversa que muito mais o pessoal da ala mais reformada gosta de fazer, né? Então, presbiterianos e batistas reformados, sim, eles ficam nesse debate sobre as alianças, o significado delas, né? Como é que elas se apresentam. O autor não entra muito nessa questão, ele vai entrar em como elas se encadeiam, né? Como é que cada uma das alianças vai se apresentando. E a gente vai passar mais ou menos por cada uma delas aqui, de uma maneira mais superficial. Mas a proposta é entender se o batismo ele é esse sinal do juramento iniciador de uma nova aliança. A tônica do capítulo e que ele vai responder nos próximos capítulos, ele inclusive abre o capítulo dizendo isso. As grandes perguntas que os próximos 4 capítulos procuram responder são: como o batismo se relaciona com a igreja? O batismo é puramente uma questão de obediência individual ou está intrinsecamente ligado à entrada da pessoa na igreja? E se o batismo possui uma forma eclesial? Então ele vai trabalhar ao longo dos próximos capítulos esses elementos em relação ao batismo, mas em especial como é que o batismo se relaciona com a igreja, que é o tema geral do capítulo, e se o batismo é esse sinal da nova aliança, tá? Aí ele vai trabalhar a ideia de que cada uma das alianças tem um sinal, né? E se você já prestou atenção no texto bíblico, cada uma das alianças tem um sinal, né? A aliança com Adão, a aliança com Noé, a aliança com Abraão, a aliança com Moisés, a aliança com Davi e depois a aliança com Jesus. E entre a aliança com Davi e a aliança com Jesus, você tem a promessa da nova aliança ali em Jeremias, né? E cada uma delas está associada a algum tipo de símbolo que demonstra que aquela aliança foi realmente realizada entre as partes, tá? Então tem bastante conteúdo, recomendo que você leia depois com calma em casa, se você não teve a oportunidade de ler. É um tema bastante interessante, eu acho, tem muita referência bíblica para você ir consultando e fazendo as suas anotações. Então acho que vale a pena uma leitura com calma depois, tá? Então vamos lá, como eu já disse, né, as grandes perguntas, o que queremos saber, né, ao longo desse capítulo em especial, né, como o batismo se relaciona com a igreja e se o batismo tem uma forma eclesial, tá? Então ele faz aqui em 3 perguntas, né? O batismo é puramente uma questão de obediência individual, como o batismo se relaciona com a igreja e se o batismo tem uma forma eclesial. Ou seja, quando ele fala de forma eclesial, o que ele quer dizer é se o batismo ele é um elemento que está intrinsecamente ligado com a existência da igreja, tá? Se ele é uma exigência para ser igreja, tá? A ideia é essa. Então, aqui a citação eu já li, né? Então nós vamos aqui a introdução. Ele começa fazendo uma introdução dizendo que fazendo introdução às alianças e mostra que essas alianças são uma espinha dorsal. O tema não é alianças, ele não vai estudar as alianças uma a uma delas, tá? Ele só está mostrando como
Deus vai se relacionar com o seu povo através de alianças, e como essas alianças são a estrutura dorsal da história bíblica, tá? Do relato bíblico. Então, como Deus vai construindo a sua relação com o povo de Israel e com o povo, com a criação como um todo, por intermédio de alianças, tá? Essas alianças, elas estruturam a narrativa bíblica. Toda a narrativa bíblica está ligada, interligada com esse processo das alianças. Por isso é importante que você entenda que quando a gente chega no Novo Testamento, e nós somos cristãos neotestamentários, qual é a nossa dificuldade, né? Porque no Novo Testamento só existe uma aliança, a nova aliança. Então, esse assunto acaba sendo um assunto meio árido para a gente, porque a gente esquece e deixa ele lá para o Velho Testamento. Mas toda a estrutura veterotestamentária e que vai desembocar no Novo Testamento, toda ela está amarrada em torno de alianças que Deus vai fazendo com o povo, tá? Seja aliança na criação, seja aliança em Noé, seja aliança em Abraão, aliança em Moisés, a aliança com Davi, a promessa da nova aliança, e tudo isso deságua numa nova aliança em Cristo Jesus. Então, é necessário entender essa estrutura de relacionamentos através de alianças, para que a gente possa entender por que Cristo institui uma nova aliança. Tá? Não sei se você já parou para pensar, né? Para meditar sobre o assunto, né? Que a gente fala muito disso, a nova aliança, né? A gente canta, né? Jesus é a aliança entre eu e você. A gente fala sobre isso, lê o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, no momento da ceia, lê na Páscoa, né? Ali no período da morte de Cristo. Então, a gente vai lendo sobre isso, mas a gente pouco para pensar sobre o que significa de fato a nova aliança e por que Cristo precisa fazer uma nova aliança. Então, para que eu entenda isso, eu preciso olhar para o conteúdo das antigas alianças, como eles se relacionam, como eles vão revelando quem Deus é, até que a gente possa desaguar no texto da nova aliança, né? Então, o autor vai nos dizer que as alianças formam a espinha dorsal das Escrituras, elas estruturam todo o texto bíblico. E aí ele vai citar aqui os principais trechos de alianças, né? Texto de Gênesis 1:3, capítulo 1 até o capítulo 3, especialmente ali no capítulo 3 você vai ter, entre o capítulo 1 e o capítulo 3 você vai ter Deus fazendo a aliança com Adão, tá? A aliança adâmica que a gente chama, tá? Aí, assim, apenas um parêntese para enriquecer seu conhecimento sobre o assunto, tá? Entre os estudiosos das alianças, há os debates se de fato existe uma aliança adâmica ou não, ou se a primeira aliança é a aliança abraâmica, tá? Ou se a aliança noética, que é a aliança de Noé, ela tem a ver ela é uma extensão da aliança adâmica. Então, existem alguns debates que para a gente pouco importam nesse momento, mas a gente vai considerar todas elas, tá? A gente vai considerar a aliança com Adão, a aliança com Noé, a aliança com Abraão, a aliança com Moisés, a aliança com Davi e depois a promessa da nova aliança e, finalmente, a aliança com Jesus Cristo, tá? Mas no enredo veterotestamentário você vai ter a aliança adâmica do capítulo 1 até o capítulo 3 de Gênesis, depois você vai ter a aliança com Noé, capítulo 8, do verso 20 até o capítulo 9, verso 17, você tem ali o tratado de Deus com Noé após o dilúvio, né? Aí no livro ele vai fazer um resuminho de cada uma das alianças, por isso eu recomendo que você leia o livro com calma, tá? Qual é o propósito de cada uma das alianças, né? Então, por exemplo, aqui, na aliança que Deus fez com Adão, né, que é de capítulo 1 até o 3, você vai ter a promessa de que, na aliança de Deus com Adão e Eva, na criação, ele concedeu-lhes domínio sobre a terra e os encarregou de serem frutíferos e ordenou que multiplicassem para que enchessem a terra com a sua glória e refletissem seu governo justo, né? A ideia da imagem e semelhança de Adão e Eva como sendo representantes de Deus, co-governantes, co-regentes da criação. Essa aliança que Deus estabelece com Adão e com Eva. Adão e Eva quebram a aliança, né, no momento em que obedecem acatam a proposta da serpente. Eles são então expulsos do paraíso, essa aliança é quebrada, a humanidade cresce, se desenvolve
e aí você tem o surgimento da iniquidade num nível inadmissível por Deus, e aí Deus resolve então destruir a humanidade, mas Deus faz um pacto com um pequeno grupo, com 8 pessoas encabeçadas ali por Noé, a família de Noé, né? E ele faz aquela nova aliança. Essa aliança ela é representada pelo arco, né? O arco-íris, o arco de Deus, como alguns gostam de chamar, mas a ideia de que existe esse símbolo que representa essa aliança, né? No caso de Adão e Eva, o símbolo é o domínio sobre as coisas, né? Então, enquanto eles estivessem atrelados à aliança, fiéis à aliança, eles teriam domínio sobre todas as coisas. A criação estaria à mercê de Adão e de Eva e da humanidade como um todo. Como se quebra, por isso, lá nas consequências do capítulo 3, você vai ter lá, agora o homem tem que trabalhar para tirar o alimento da terra, a terra já não vai mais produzir o alimento de uma forma harmônica, a mulher, naquilo que lhe é peculiar, naquilo que lhe é da sua natureza, que é dar à luz, já não fará mais isso de maneira indolor, né? Vai ter um processo de fato de luta, né? Para você dar à luz, né? Então há um processo aí de consequências por causa da quebra da aliança. Já os animais já não mais se submeterão à ordem da humanidade, eles agora lutarão, então você não tem mais harmonia entre criação, e a própria criação como um todo perde a sua harmonia. Isso vai ser restaurado depois na nova aliança, em Cristo Jesus, né? E aí a gente vai ver como as coisas vão se encadeando. Em Noé, Deus então diz a Noé que não vai mais destruir a terra, né? Depois do dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé, na qual ele prometeu nunca mais inundar o mundo, e restabeleceu a aliança da criação, agora adaptando ao cenário pós-queda. Então, no finalzinho ali, ele faz uma readaptação, manda de novo que a família de Noé encha a terra, tá? Mas agora já não há mais a determinação de que as coisas se submeteriam à ordem deles, né? Mas, de novo, há a proposta de que essa nova geração, essa nova criação ali, vai ocupar toda a terra. E aí depois você tem o período da formação das nações, aí você tem ali a queda de Babel, formação das nações, né, os idiomas, as separações, o mundo continua se desenvolvendo, e aí Deus então chama Abraão e faz com ele uma aliança, a aliança do capítulo 12 de Gênesis, do verso 1 ao verso 3, né? Então, a aliança de Deus com Abraão torna-se assim a base sólida e inabalável de todas as futuras alianças de Deus com o seu povo, porque até então Deus estava fazendo uma aliança com representantes da humanidade, né? Adão e Eva, no caso depois Noé e sua família. Com Abraão, Deus faz a aliança com o cabeça de um povo, tá? Então Deus separa Abraão, e parte da aliança é dizer, olha, em você, através de você, eu vou formar um povo para mim. Então essa aliança já não é mais uma aliança com a humanidade, é uma aliança com um povo, com vamos dizer assim, uma parcela étnica separada. Então, e essa aliança de Abraão, ela vai servir como base, como fundamento para as demais alianças, porque todas as outras agora serão uma aliança com o povo, não é mais uma aliança com a criação como um todo, ou com o representante da criação, tá? Então, ele vai aqui citar, né, o texto de Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, mas há aqui um elemento importante desta aliança, aí eu vou ler o texto do livro para facilitar o nosso entendimento, que diz o seguinte, olha, Deus ratificou a sua promessa a Abraão com um sinal de juramento, tá? Então, assim como ele ratificou a aliança com Noé, com o arco, com o sinal, assim como lá em Adão, ele ratifica essa aliança, dando a Adão o domínio sobre as coisas. Aqui ele ratifica a aliança de uma maneira diferente agora, tá? Porque agora vai ser algo mais pessoal, né? Então ele diz assim, ó, Deus ratificou as suas promessas a Abraão com um sinal de juramento, uma cerimônia solene na qual Deus se comprometeu com a sua palavra, tá? Em Gênesis 15, Deus instruiu Abraão a separar um novilho, um bode, um carneiro, uma rola e um pombo,
e colocar as duas metades de frente uma para a outra. Então, Abraão pega todos esses animais, ele tem que separá-los, sacrificá-los, parti-los ao meio, colocar as partes de cada um desses animais uma de frente para a outra, formando um corredor, né? Então são vários animais, eles formam esse corredor, e aí colocando as duas metades de frente uma para a outra. Isso está relatado lá do verso 7 até o verso 11 do capítulo, deixa eu só voltar, capítulo 15. Então Deus colocou Abraão em um sono profundo, reiterou a sua promessa para ele, né, em sonho, reiterou sua promessa para ele e passou entre os animais, aparecendo como um fogo fumegante e uma tocha de fogo. Está relatado do verso 12 até o verso 17. Baseado em outras referências bíblicas para uma cerimônia como essa, especialmente Salmos 55, Jeremias 34, 18, de forma paralela em alianças extrabíblicas, né, olhando também nos relatos extrabíblicos, né, culturais do mesmo tempo, esse ritual parece encenar um juramento condicional de autocondenação, tá, que eu já referenciei aos irmãos em outro momento, como é que funciona. Isto é, ao passar por esses animais cortados à metade, Deus jurou simbolicamente que o destino dos animais cairia sobre ele se falhasse em cumprir sua promessa a Abraão. Tá? Então, Deus estabelece uma aliança com Abraão, e aí ele diz, olha, simbolicamente, o que aquele cenário diz é, se eu falhar na minha promessa com você, a promessa de que em você toda a humanidade seria abençoada, que você seria pai de uma grande nação, que você teria um descendente, e nesse descendente, aí a promessa, como Paulo vai nos dizer mais para frente, é uma promessa para Jesus, o descendente é Jesus, o descendente não é Isaac, mas Jesus só existe porque Isaac nasce, e aí os descendentes de Isaac também nascem, assim por diante. Então Deus precisa manter a linhagem de Abraão até que Jesus venha, tá? No descendente, as bênçãos que foram prometidas a Abraão alcançariam todas as nações da terra, e é através de Jesus, o Evangelho que traz paz com Deus, que nos permite viver em paz com Deus, que nos permite voltar àquilo que Deus nos planejou para nós originalmente. Em Jesus isso é possível, e isso chega a todas as nações da terra, isso não está mais limitado a apenas uma única nação. Né? Mas aí o que Deus diz a Abraão? Olha, se eu falhar nisso, então acontecerá comigo aquilo que aconteceu com esses animais, tá? Então essa aliança constituída com Israel como nação e especificava os meios pelos quais eles continuariam a experimentar as bênçãos prometidas. Aqui eu pulei uma leitura. Que aí tem a aliança com Abraão. Depois da aliança com Abraão é realizada a aliança com Moisés, a aliança sinaítica, que tem como símbolo o sábado. O símbolo da aliança sinaítica, o símbolo da aliança mosaica é o sábado. E aí ele vai dizer, quando Deus entrega a sua lei, Deus diz, olha, pelo intermédio da obediência desses ordenamentos que eu dei para vocês, vocês então se manterão em aliança comigo, e aquelas bênçãos que eu prometi a Abraão chegarão até vocês. Tá? Aí passa-se um tempo, você vai ter a chegada do reinado. Deus então estabelece um reinado sobre Israel através de Davi, anteriormente com Saul, mas depois através do reinado de Davi. E aí aqui apenas um parênteses para corrigir algumas percepções equivocadas que a gente tem sobre o texto, que a gente vai replicando algumas fake news, né? Fake news teológicas, né? A gente sempre diz que o povo é que queria um rei e Deus não queria um rei. O texto bíblico não diz isso, tá? O projeto de Deus sempre foi estabelecer um rei sobre Israel, tá? E o povo de Deus continua tendo um rei, tá? Então, assim, até hoje o povo de Deus está sob o domínio, está sob o governo de um rei, né? Jesus Cristo é o nosso rei. Mas, de qualquer forma, a gente sempre conta aquela história de que Saul é o rei que o povo queria. Saul foi escolhido por Deus, tá? É Deus que seleciona Saul e o unge como rei. Saul, a diferença é que Saul era benquisto pelo povo, tá? O povo também gostou de Saul, mas não foi o povo que forçou Deus a ter um rei. Não era a ideia de que o Israel seria uma nação teocrática eternamente, com uma espécie de governo
governo de sacerdotes, tá? O projeto sempre foi estabelecer uma nação com um rei, tá? E esse projeto é estabelecido através de Saul e depois confirmado em Davi, tá? Fechado aqui o parêntese, para que a gente não fique replicando mais esse tipo de informação que o texto bíblico não nos traz. Deus, então, firma uma aliança com a casa de Davi, e essa aliança é a promessa de que este rei, o reino de Davi, seria um reino eterno, tá? Esse rei, essa promessa vai se cumprir na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o rei eterno, descendente de Davi, tá? E depois dessa aliança com Davi, há um período longo, e aí nós temos a promessa de uma nova aliança que não mais estabeleceria-se pelos símbolos físicos, mas um símbolo espiritual, que seria a circuncisão do coração, tá? A circuncisão do coração. E aí, a proposta que o autor nos traz é de que, nesta nova aliança, que tem um símbolo espiritual da circuncisão do coração, esta nova aliança, ela tem um símbolo externo, um símbolo físico, um símbolo, vamos dizer assim, que é público, que é o batismo. O batismo é esse símbolo público da nova aliança. Então, o batismo é um sinal da nova aliança. O batismo ele é apresentado como um sinal. E aí é o ponto seguinte ali, né? Aí a proposta que ele faz, no finalzinho do trecho anterior, ele vai dizer: vamos identificar alguns dos principais elementos dessa nova aliança no restante desse capítulo. Por enquanto, é suficiente observar que o que Jesus disse na sua morte introduziria esta nova aliança. Ele vai falar em Lucas 22:20, e o restante do Novo Testamento confirma isso. Aí ele repete os textos de 2 Coríntios capítulo 3, 4 e Hebreus capítulo 8 a 10. Tá? Então, a ideia aqui é que nesta nova aliança, à similitude das alianças anteriores, há um elemento externo que identifica o povo que está aliançado com aquela nova aliança. E aí o autor vai dizer o seguinte, o resumo do do trecho o batismo é um símbolo da nova aliança, assim como a circuncisão foi um sinal da aliança abrâmica. Ainda que isso pareça um pouco como os presbiterianos tratam o batismo, tá? Mas há aqui uma similitude de pensamentos mesmo. Tá? Assim como a circuncisão era um símbolo externo da aliança abrâmica, assim como o sábado é um símbolo externo da aliança mosaica, assim como o arco de Deus, ou o arco-íris, é um símbolo da aliança noética, assim como a perpetuação do reino de Davi é um símbolo, ou seja, uma perpetuação da linhagem de Davi até Jesus, é um símbolo da aliança davídica, tá? A nova aliança também tem um símbolo. O símbolo da nova aliança é o batismo. O batismo, ele é o elemento que diz ao mundo que este indivíduo está aliançado com esta nova aliança, a aliança em Cristo Jesus. Então, o batismo também é um sinal da nova aliança e ele personifica a sua novidade. Tá? E aí os textos bíblicos que a gente tem como fundamento são os textos que eu acabei de citar. Lucas 22:20, Romanos capítulo 6, de 1 ao verso 4, Gálatas 3, 25 a 27 e Colossenses capítulo 2, do verso 11 ao verso 12. Textos que a gente já leu em outros momentos, mas fica aí a referência para você, porque nesse sentido você precisa entender que o texto do Novo Testamento, ele trata o batismo como esse símbolo da morte para uma vida anterior e da ressurreição para uma nova vida. E esse símbolo está intimamente ligado com aquilo que Jesus fez. Tá? Então, no batismo, nós nos unimos a Cristo, fazendo exatamente o que ele fez. Quando Cristo anuncia a nova aliança, ele diz, olha, esta nova aliança é anunciada a partir do meu corpo que será partido, tá? E aí por isso ele diz, o pão é o meu corpo que será partido, e a partir do meu sangue que será derramado. Então, ele morre, estabelece uma nova aliança, no elemento daquilo que acontece com o seu corpo, na morte. Tá? E ele ressurge, dando significado a essa nova aliança. Então, no batismo, nós nos unimos a Cristo exatamente no mesmo processo. Morremos a uma vida anterior e ressurgimos para uma nova vida, uma vida em novidade, juntamente com Cristo Jesus. Tá? Então, ele diz o seguinte, olha, o autor vai dizer, primeiro lembre-se de que a morte de Jesus inaugura essa nova aliança,
E o batismo retrata a união de um crente com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Aí a referência é Romanos capítulo 6, verso 1 a 4, que a gente já viu nas pregações em Romanos, quando o apóstolo Paulo faz essa referência. Olha, vocês não lembram que vocês foram unidos a Cristo na sua morte e na sua ressurreição por intermédio do batismo? Né? E aí ele vai dizer o seguinte, olha, considere todas as realidades espirituais simbolizadas pelo batismo, todas elas são ligadas à nova aliança. Aí ele fala perdão, que é a promessa lá de Jeremias capítulo 31, verso 34, que os pecados do povo seriam perdoados nessa nova aliança. A purificação, Ezequiel também faz uma replicação dessa nova aliança, né? uma apresentação seguinte dessa nova aliança, e promete que o povo seria purificado dos seus pecados. Então, em Cristo, ao nos unirmos a Ele, na sua morte e na sua ressurreição, nós somos perdoados, nós somos purificados. A própria ressurreição, que é prometida lá em Ezequiel, capítulo 37, do Vale dos Ossos Secos lá, e o dom do Espírito Santo que é derramado sobre o povo, que também é prometido lá em Ezequiel, capítulo 36, né? A descida do Espírito de Deus sobre o seu povo. Isso tudo acontece ao indivíduo no momento em que ele se une a Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Então o indivíduo ele é perdoado, ele é purificado, ele ressurge da morte espiritual para uma nova vida e ressurge também da morte eterna, porque a morte não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é à toa que o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, vai dizer que nós aguardamos a ressurreição, né? Quando ele fala que num momento, no piscar de olhos, quando tocar a última trombeta, ressurgiremos todos, ressuscitaremos todos para estar com Cristo. Então, ou seja, a morte não tem mais poder sobre nós. Daí mesmo o apóstolo Paulo vai dizer, onde está a morte, a tua vitória, onde está o teu aguilhão, né? A morte foi derrotada por Cristo, né? O autor da vida tragou a morte. Então, todos esses elementos que estão ligados na teologia neotestamentária, na teologia do apóstolo Paulo, na teologia da igreja neotestamentária, estão ligados com a obra de Cristo na cruz. Então, quando nós nos unimos a Cristo na cruz, nós somos perdoados, nós recebemos a purificação, nós somos ressurretos e recebemos o Espírito Santo. Tá? Isso tudo é simbolizado no elemento do batismo, no momento do batismo. Ainda que, de novo, entenda que o autor, tá? não interprete o autor equivocadamente, achando que o autor está dizendo que essas coisas acontecem exatamente no momento do batismo. Tá? Como se você descesse nas águas e tudo aquilo está acontecendo ali. O batismo é o símbolo de tudo isso. Tá? O batismo é o símbolo de tudo isso. Ainda que, em algum sentido, o texto bíblico, e aí eu já disse para os irmãos que a gente precisa, às vezes, nos desprender de algumas percepções que a gente vai criando do texto que não são do texto. Tá? O texto não é definitivo sobre em que momento essas coisas acontecem. Tá? O texto bíblico não declara exatamente em que momento que há o batismo do Espírito Santo. A gente infere a partir de diversas coisas. Tá? Então, em algum momento, o texto vai ligar o batismo do Espírito Santo com o próprio batismo, com a descida das águas. Tá? Por exemplo, o Pedro vai dizer lá na pregação de Pentecostes, quando os homens o questionam, e agora o que faremos diante dessa realidade? Ele vai dizer, arrependam-se, sejam batizados e recebam o Espírito. Entendeu? Então, há ali na percepção de Pedro uma sequência de eventos. Arrependimento, batismo e recebimento do Espírito Santo. Tá? É óbvio que mais para frente você não vai ver esse mesmo tipo de sequência acontecendo. Há quem receba o Espírito Santo depois, há quem receba o Espírito Santo, há como a gente afirmar posteriormente que isso tudo acontece no momento da conversão, mas o fato é que o texto bíblico não desassocia essas coisas a ponto de tornar uma delas, especialmente o batismo, como algo desnecessário. Pelo contrário, tá? O texto bíblico entende, ele trabalha com a ideia de que se você confessou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e entendeu a mensagem do Evangelho, arrependeu-se dos seus pecados, ato seguinte é batismo, consequência disso, de todos os elementos, é que você pode ter certeza, convicção de que tem o Espírito Santo, tá? Porque você foi selado pelo Espírito Santo. Então, o texto bíblico trabalha com um pacote fechado.
há um autor que olha por um ângulo do pacote, há um outro autor que olha por outro ângulo do pacote, mas todos eles enxergam um grande pacote fechado, tá? Não dá para eu separar as coisas, não dá para eu tirar as coisas, tá? Então, nesse sentido, o batismo é o momento em que a gente pode cravar com algum tipo de certeza de que aquele indivíduo passou por todos esses elementos, tá? Então, o indivíduo que desce as águas batismais, a igreja, a congregação, pode afirmar e dizer, olha, esse indivíduo foi perdoado, esse indivíduo é santificado, esse indivíduo ressurgiu com Cristo, esse indivíduo tem o Espírito Santo. Então, isso é possível para nós a partir da construção teológica do entendimento do que significa o batismo. Tá? E o batismo vai personificar esse elemento. Tá? E o autor continua dizendo, note que o batismo foi instituído imediatamente após a sua morte e a sua ressurreição. E aí, ele falando de Cristo, né? Aí ele vai citar Mateus 28, 19. O que Jesus Cristo faz logo depois da sua morte e da sua ressurreição? Quando ele une os discípulos, qual é a ordem, qual é o grande mandamento que ele dá? Né? Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. Então, perceba que a grande comissão, ela não é só para evangelizar. Tá? A grande comissão, que a gente enfatiza muito, ela não se limita apenas a levar o evangelho. Tá? A ideia da grande comissão é levar o evangelho, e à medida que o evangelho vai encontrando resposta, você vai batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai ensinando a guardar tudo aquilo que vos tem ordenado. E o que Cristo acabou de ordenar? Ide por todo mundo e pregar o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, está vendo como o ciclo vai se fechando? Tá? A percepção vai se amarrando? Então, a ordenança de Cristo, ele fala, ensinando a guardar tudo aquilo que vos tem ordenado. É óbvio que o que ele está falando ali não está limitado apenas à grande comissão. O que ele está dizendo que tudo aquilo que vos tem ordenado tem a ver com tudo aquilo que ele ensinou aos seus discípulos. Mas, obviamente, tudo isso está condensado na mensagem do Evangelho, no ato de anunciar. Tá? E aí ele vai dizer, olha, o batismo não substitui a circuncisão. Tá? Os dois ritos, eles identificam as pessoas da aliança de Deus e as diferenciam com o mundo. Nesse sentido, há um paralelo entre batismo e circuncisão. Mas, diferentemente do que os nossos irmãos presbiterianos entendem, o batismo não substitui a circuncisão. Tá? Tanto é que, se você for olhar historicamente, neotestamentariamente, as duas instituições continuam andando paralelo. Tá? Paulo vai dizer que as pessoas têm que ser batizadas, mas ao mesmo tempo ele vai dizer, é judeu, circuncida, entendeu? Tanto é que, por exemplo, Timóteo, que nem judeu era, mas como ele era filho de judeu, para evitar aí um desentendimento maior, Paulo vai lá e circuncida Timóteo, né? Ainda que Timóteo não fosse judeu de nascimento, né, físico, ele não nasceu em terra judia, ele é filho de judeus, né, mas tem nome de grego, ele não tem nome de judeu, né? Então, Timóteo está muito mais ligado com a tradição gentílica do que propriamente com a tradição judia, mas para evitar um problema, Paulo vai e circuncida. Então, Timóteo foi tanto batizado quanto circuncidado. Tá? Certamente você pode afirmar tranquilamente que Timóteo foi tanto batizado como circuncidado. Tá? Porque, na verdade, esses dois elementos têm a ver com a identificação do indivíduo com o povo ao qual ele pertence. Então, o povo de Deus, aquele que pertence ao povo de Deus, ele tem que ter o identitário. Qual é o identitário? O batismo. Tá? Agora, se você é judeu, o identitário é a circuncisão. Então, você se circuncida. Tá? Então, nesse sentido, a gente já trabalhou isso também ao longo do texto de Gálatas, e o autor faz até algumas referências aqui a Gálatas nesse sentido. Os dois elementos, os dois símbolos vão caminhando em paralelo, tá? Porque cada um tem o seu significado para um povo específico. O ponto é que não é que o batismo se suspendeu a circuncisão ou substituiu a circuncisão. O batismo é o elemento de identificação deste povo da nova aliança, do povo que está aliançado não mais pela aliança abraâmica, não mais pela aliança noética, não mais pela aliança mosaica, não mais pela aliança davídica, mas pela nova aliança em Cristo Jesus.
Então, este povo, o identitário dele é o batismo. Tá? Aí ele finaliza aqui dizendo: o batismo é um sinal da nova aliança, porque está ligado à aliança que Cristo iniciou em sua morte. Retrata as realidades dessa aliança, foi instituído junto com ela e traça o limite da aliança da circuncisão. Ou seja, ele define ali o limite até onde a aliança da circuncisão estava vigorando, né, para todos, porque antes, para a gente entender aqui a questão das alianças, né? Antes, se eu quisesse ser povo de Deus, eu tinha que me circuncidar. Tá? Então, se eu fosse um prosélito, daí de onde vem a palavra prosélito. Tá? E aí aqui até um parênteses interessante. Né? Deixa eu ver, não tem nenhuma criança no tempo não, então dá para falar um pouco mais. Assim, tem alguns elementos interessantes aqui. O indivíduo de outra nação que quisesse adorar a Deus e se entender como pertencente ao povo de Deus, ele tinha que se circuncidar. Tá? Daí a ordem de Deus, daí a ordem da lei, de que eunucos não podem pertencer ao povo de Deus. Tá? Porque o eunuco não tem como circuncidar. Né? Entendidos aí as referências. Né? Então, o eunuco ele não pode participar do povo de Deus, porque ele não tem as condições de participar. Mas eu não sei se você já prestou atenção, o Felipe, ele evangeliza um eunuco, né? Um eunuco que conhece a lei do Senhor e está ávido a conhecer aquilo e entender aquilo, entendeu? Então, o Felipe vai e prega para ele, ele se converte e ele se batiza, entendeu? Por isso que os limites estão traçados. A circuncisão tinha um valor no sentido de definir o povo de Deus até um determinado momento. A partir do momento em que Jesus institui uma nova aliança, aquele identitário passa a ser apenas daquele povo específico, dos judeus. Ele não é mais exigido de ninguém mais. Tanto é que o eunuco, que não podia fazer parte do povo de Deus, é parte do povo de Deus agora por intermédio do batismo. Entendeu? Por intermédio do batismo. Porque o batismo é esse novo símbolo de pertencimento ao povo de Deus. Tá? Então, por essas e outras razões, os batistas, juntamente com a maioria dos cristãos ao longo da história, identificaram consistentemente o batismo como sinal da nova aliança. Diga, irmão. Só um pouquinho mais alto que eu não estou ouvindo. Mas, no contexto, uma pessoa só pode cear ela sendo batizada. Ponto. Digamos que uma pessoa ela se converte, mas ela é amigada. A base, ela não é casada no civil mais direitinho. E ela não é batizada, no caso. Como que funcionaria, no caso, se ela quisesse se batizar, mas o parceiro dela não quer casar? Não é casado, não é cristão. Essa pessoa seria impedida de participar diretamente do corpo, se batizar, uma vez que a situação dela ainda não está regularizada? Ou ela poderia, no caso, dependendo do entendimento, poderia se batizar? Não, o texto bíblico não põe esse tipo de impedimento. Não. Entendeu? A salvação o texto não põe esse impedimento. Eu entendo, sim. Não, eu entendo. A questão é assim, da questão das orientações para regularização de Estado Civil. Isso é apenas uma percepção da Igreja em relação ao bom testemunho dos indivíduos e da compreensão de alianças, da compreensão de compromisso, entendeu?
Agora, por exemplo, você não pode impedir alguém que se converteu de ser batizado e desse pessoa que se converteu e ser batizado de fazer parte do corpo, da mesa, porque ela ainda não assinou uma ata no cartório, entendeu? Até porque, por exemplo, se fosse por isso, se o casamento fosse um elemento essencial, a gente teria que fazer o casamento religioso, entendeu? Porque, teoricamente, a gente admite o casamento civil porque a lei brasileira exige. Porque, tecnicamente, para nós, a cerimônia, que de fato é uma cerimônia que tem valor para nós, a cerimônia religiosa, porque é quando nós nos colocamos diante de Deus, entendeu? Para pedir a bênção de Deus para aquele casamento. Tá? Essa cerimônia civil, ela é parte das nossas obrigações em relação ao estado em que nós estamos vivendo. E aí, nesse sentido, você pode ter alguns outros tipos de restrições. A pessoa nesse estado ela não tem como assumir uma liderança da igreja, porque aí você tem problemas de testemunho, né? Você tem problemas de endossar um tipo de percepção que não é aquela que a igreja quer endossar, mas você não pode impedir a pessoa de descer as águas batismais, muito menos de participar do corpo, entendeu? Quando a gente olha ali para Atos, né, a gente sabe que Atos ele é uma... Período de transição. Sempre uma ressalva ali. O que a gente entende é que essa pessoa crê, imediatamente ela... Sim, exato. Ela creu e imediatamente é batizada, porque ela está introduzida no novo corpo. No novo corpo, ela vai sendo instruída, discipulada, e as coisas da vida velha, que não condizem com a vida nova, vão sendo corrigidas. Ninguém está pedindo para que alguém passe por um escrutínio do tipo, a pessoa tem que tirar 10A, tem que estar perfeito para poder batizar. Isso é biblicamente equivocado. É óbvio que a gente precisa achar o ponto de equilíbrio da balança. Eu estava conversando ontem com o Marielso e com a Luana ali durante o finalzinho, a gente estava conversando. Teoricamente falando, do ponto de vista assim, bem objetivo, como é que deveria funcionar? Pregou, a pessoa aqui respondeu, e aí, ato seguinte, a pessoa diz, olha, entendi, quero me arrepender, quero fazer parte desse corpo. A gente tinha que abrir o batistério e batizar a pessoa, entendeu? Porque Pedro faz isso, entendeu? O que Pedro faz? Acabou ali, o texto diz, aí naquele dia se batizaram não sei quantos, entendeu? Então, correu todo mundo para onde tinha água suficiente para batizar todo mundo e saiu ali, um a um, batizando, porque aquilo é um símbolo, tá? Aquilo é um símbolo. Agora é óbvio, não dá para fazer isso, não dá para manter o batistério cheio, não dá para você no final do culto sair daqui todo encharcado, entendeu? Ainda que você tenha todo... E aí também não dá para você tratar isso de uma maneira muito frívolo, pueril. O batismo é um momento simbólico, aí eu quero chamar meu parente, eu quero avisar alguém, eu quero... A igreja quer se preparar para aquilo, a igreja quer transformar aquele momento num momento memorável. Isso tudo é compreensível. Então a gente precisa achar o equilíbrio, o ponto de equilíbrio é ter um pêndulo e o outro, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas achar ali um ponto de equilíbrio. Agora, impedir a pessoa, dizer assim, não, você não pode se batizar porque você vive amigado, né? Primeiro você se arruma, depois você se batiza. Aí está dizendo, primeiro você se arruma, depois você se converte. Aí as coisas não fazem sentido, biblicamente não fazem sentido. É óbvio que ninguém vai ficar dizendo assim, não tem problema nenhum, entendeu? De novo, equilíbrio, nem tanto a terra, nem tanto ao mar. Você vai trabalhando, vai dizendo, olha, o ideal é que você chegue nesse ponto, é um símbolo, lembra que você está assumindo aqui é um compromisso, esse compromisso pressupõe uma ética comportamental, né? A gente tem que considerar, às vezes, os tipos de casamento que você tem. Às vezes a pessoa está unida com uma pessoa que não é cristã. Ela não compartilha das mesmas compreensões. Então você tem que ter um elemento de ponderação ali. Às vezes são dois cristãos, aí você precisa ir corrigindo as coisas para ir. Então, as coisas. Assim, cada caso é um caso, você não pode legislar sobre isso. Não, mas o principal é entender que essa pessoa não pode ser. Eu não vejo impedimento, porque o que define a participação no corpo é arrependimento. Santificação é o processo da vida dela, entendeu? Não define que a pessoa tem que se provar que é santa para entrar no corpo, entendeu? Ela... Diga, Vânia, você queria... Eu estava lembrando um caso que eu conheço de perto. Minha mãe e meu pai eram casados católicos. Uhum. Era um casamento civil. Era um casamento na igreja católica, eles eram católicos. Se converteram. Minha mãe passou muito tempo para se batizar, porque
até que ela casasse no civil, ela não foi batizada. E eles foram batizados juntos. E aí ela queria o batismo, a igreja não permitia. Não, mas biblicamente não há fundamento. Isso são costumes que a gente colocou como regra, mas não são bíblicos. Só se pode se batizar depois que ela se casa. Entendeu? Isso não faz, biblicamente não faz sentido, entendeu? No papel, né? Aham. No caso não faz sentido, até porque exigir o casamento civil como uma prova de alguma coisa é eu dizer que a lei dos homens é superior à lei de Deus, entendeu? Então, é uma exigência para a lei de Deus. Aí eu acho que o caminho é tanto quanto o inverso. Eu entendo, a gente recomenda, a gente encaminha, a gente trabalha, a pessoa pode dizer, pastor, não tem condição, a gente está difícil, ok, a igreja vai lá, banca, junta todo mundo, faz a festa, regulariza. O regularizar é um testemunho do crente para com a sociedade, dizendo, olha, eu assumo compromisso, entendeu? Eu assumi um compromisso com o povo de Deus, eu assumo um compromisso com a minha esposa, eu honro aquilo que eu quero, entendeu? Outra coisa é você, assim, quando a coisa está num outro nível, tipo, a pessoa, não, para mim assim tá bom, aí são outras percepções, entendeu? Aí você vai ver, não houve arrependimento, não houve de fato uma conversão, você vai corrigindo as coisas, entendeu? Agora não é você amarrar e impedir a pessoa, porque você vai dizer, não, ela está em pecado, entendeu? Aí, se ela está em pecado, fica difícil, ninguém batiza, entendeu? Porque fica difícil você definir esse tipo de comportamento. Acho que, Gabriel, você queria falar alguma coisa ou não? Achei que você tinha levantado a mão ali. Então, tá certo. Continuando aqui, então o autor vai propor que o batismo personifica a novidade da nova aliança, tá? Ele vai personificar essa nova relação, essa nova realidade. Então, o batismo vai incorporar a novidade da nova aliança, especialmente em relação ao conhecimento de Deus e à inclusão de todas as nações, tá? Então, o autor vai nos dizer o seguinte, o batismo retrata as promessas de Deus cumpridas, o que a antiga aliança mosaica não conseguiu realizar, tá? E ele faz a referência aqui de Hebreus capítulo 8, do verso 6 até o capítulo 7, verso 13, Deus realizou por intermédio da nova aliança, tá? Então, enquanto a aliança mosaica prometeu que era necessário sempre um mediador para que as coisas pudessem, e esse mediador foi se mostrando falho ao longo do tempo, em Jesus Cristo, esse mediador perfeito, essa relação é resolvida. Então, por isso, o batismo instituído nesta nova aliança, ela concretiza este ideário de que agora Deus pode estar unido com o seu povo. Então, o autor vai dizer o seguinte, através da obra do único mediador, Jesus o Messias, e a habitação do Espírito Santo, todas as pessoas da aliança conhecem o Senhor. Os outros mediadores não são mais necessários, porque a promessa da nova aliança é de que agora todos conheceriam a Deus. Tá? Todos conheceriam a Deus. Todos aqueles que estão aliançados com Deus conheceriam a Deus. E aí o autor vai fazer o seguinte comentário, vai dizer que na aliança mosaica, nas alianças anteriores, especialmente na aliança mosaica, o indivíduo pode ter sido circuncidado, pode fazer parte da aliança, mas não necessariamente conhecer a Deus, entendeu? Porque a relação do indivíduo com Deus dentro daquela cultura, ela é uma relação mediada pelo sacerdote, é mediada pelos profetas, é mediada pelo líder tribal, é mediada por uma série de mediadores que são mediadores falhos. Então, pensa só, um indivíduo que nasce num período de silêncio profético, ele é circuncidado, mas ele desconhece Deus, porque não há profetas que falem em nome de Deus. O indivíduo que nasce no período em que da liderança de um sacerdócio caído, um sacerdócio corrupto, entendeu? É o indivíduo que, em tese, o que ele pode conhecer de Deus é por intermédio daquele sacerdote, e o sacerdote não representa Deus. O indivíduo que nasce no período de um reinado falho, entendeu? De um rei caído, de um rei que não fazia aquilo que era agradável ao Senhor. É o indivíduo que, ainda que seja circuncidado, ele não conhece o Senhor, tá? Ele não conhece o Deus daquela aliança. Contudo, na nova aliança, a promessa é que esse indivíduo seria circuncidado no coração e todos eles conheceriam a Deus. Então, através da obra de Jesus, tá? E a habitação do Espírito Santo, todas as pessoas da nova aliança conhecem esse Senhor. Todos são marcados por esse Senhor. Daí,
a ideia que o autor continua trabalhando, né, de que o sinal do juramento dessa nova aliança é o batismo. Então, é o que identifica o indivíduo neste novo processo é o batismo. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que o batismo é um sinal de juramento que inicia a participação na nova aliança, e ele vai dizer, olha, o batismo é um voto solene e simbólico que confirma a entrada de uma pessoa na nova aliança. Assim, a fim de ratificar a aliança do Sinai, o povo de Israel declarou solenemente, tudo o que falou o Senhor nós faremos e obedeceremos. É Êxodo capítulo 24, verso 7. As Escrituras descrevem a promessa do Senhor Davi como um juramento constitutivo de aliança, segundo Samuel 23, capítulo 5. Ele vai dizer, uma ação simbólica também pode constituir um juramento, isto é, um ato simbólico pode funcionar como um juramento, um sinal de juramento. E aí isso vai levantar a questão para nós. O batismo é o sinal da nova aliança e também é um juramento? Aí, para responder essa pergunta, ele vai propor aqui alguns debates. Para responder essa pergunta, porém, primeiro precisamos descobrir se a nova aliança é inaugurada por um juramento. Tá? E aí ele começa aqui. Neste capítulo, argumentarei que o batismo é o sinal do juramento, que inicia a nova aliança e que o torna necessário para a membresia da igreja. E aí ele vai começar a tratar aqui se o batismo é esse juramento, tá? Aí vai chamar a atenção sobre a nova aliança, é inaugurada pelo sacrifício de Jesus, cumprindo as promessas. Tá? Então, ele continua aqui dizendo, voltando de novo aqui àquela referência lá da aliança com Abraão, ele vai dizer o seguinte, portanto, embora a nova aliança esteja certamente fundamentada em uma promessa, como as feitas a Abraão e a Davi, difere delas, pois não foi inaugurada por essas promessas. Então, ele faz aqui uma seguinte diferenciação entre a nova aliança e as antigas alianças. As antigas alianças são iniciadas por uma promessa. Deus faz uma promessa. Deus diz, vou fazer alguma coisa. Tá? Ou, me aliançarei com vocês e isso acontecerá. Na nova aliança, Deus não começa com uma promessa. Deus começa com um ato, com uma ação. A ação é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E através da morte e da ressurreição é que ele faz essa nova aliança. Então ele diz aqui, como então Deus corta essa nova aliança? Cortando, e ele corta entre aspas, né? Cortando o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se de que Lucas capítulo 22, verso 20, ele diz, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. A nova aliança é inaugurada pelo sacrifício eficaz de Jesus, como Hebreus explica. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que haviam sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Em sua morte, Jesus sofreu simultaneamente a maldição da aliança mosaica quebrada e desencadeou as bênçãos da nova aliança. Então, o que acontece no momento em que Jesus Cristo se entrega à morte, tá? Em que o seu corpo é partido, tá? A ideia aqui é que as consequências do fim daquela aliança anterior caem sobre Jesus e agora, nesta nova aliança, as bênçãos que não foram alcançadas por aquela aliança anterior, porque aquela aliança anterior, as bênçãos não foram totalmente vividas pelo povo, porque o povo quebra a aliança, tá? Então, Deus faz com que as consequências caiam sobre Jesus e, ao cair sobre Jesus, ele agora pode aplicar as bênçãos desta nova aliança ao povo. Tá? E aí ele faz aqui uma referência a Meredith Kline, né, que está fazendo a seguinte citação. A nova aliança não é ratificada pelo ritual do juramento, seja realizado por um homem ou por Deus, mas por uma inebriante decisão de Deus em um ato escatológico de julgamento. A cruz foi um ato escatológico de julgamento, do qual Deus trouxe o castigo final e definitivo pelo pecado para o presente, colocando-o em Jesus. Como resultado, todas as bênçãos da nova aliança são agora derramadas sobre o povo de Deus. A nova aliança não é inaugurada por uma mera promessa, nem pela morte simbólica de animais, mas pela morte de Cristo, que cumpre todas as promessas de Deus. Então, nesta nova aliança, nós então não entramos através de uma promessa da parte de Deus. Deus não entra com uma promessa, Deus entra com um ato simbólico que concretiza todas as coisas.
e a partir de então eu posso ser objeto das bênçãos dessa aliança, tá? E nesse sentido, então, a nova aliança, portanto, ainda que a nova aliança não seja fundamentada em um juramento, ela é, no entanto, fundamentada em um, tá? Qual é o juramento? O juramento de que Deus agora vai aplicar essas bênçãos a todas nós, as bênçãos oriundas da nova aliança conquistadas por Ele mesmo. Então, ele vai dizer o seguinte: a nova aliança é inaugurada pelo sacrifício eficaz de Jesus. Em sua morte, Jesus sofreu simultaneamente a maldição da aliança mosaica quebrada e desencadeou as bênçãos da nova aliança. E aí, o juramento solene da entrada nesta aliança da nossa parte é o batismo. O batismo é o sinal do juramento pelo qual uma pessoa é formalmente iniciada nesse novo pacto. E aí ele inicia o trecho seguinte, indagando: o batismo é um juramento? Isso significa que o único juramento envolvido na nova aliança é a promessa de Deus que entra em vigor por meio da obra salvadora de Jesus. Acredito que a resposta é que é mais do que isso. É que o batismo é, na verdade, o sinal do juramento pelo qual uma pessoa é formalmente iniciada nesta nova aliança. Então, o batismo é um apelo a Deus pela dádiva da nova aliança, de uma boa consciência com base na ressurreição de Jesus. O tema que o autor vai defender, e aí o trecho é mais extenso, eu vou tentar condensar aqui, é de que, ao nos submetermos ao batismo, o que nós estamos dizendo a Deus é o seguinte: Senhor, eu quero adentrar nas bênçãos da aliança conquistada por Jesus, da aliança realizada por Jesus. Então, o batismo é esse pedido solene. Por isso, ele é um juramento solene, um juramento da nossa parte diante de Deus, de que eu vou me submeter ao senhorio do Senhor Jesus, eu vou viver a vida que agrada ao Senhor Jesus e, consequentemente, eu serei objeto das bênçãos conquistadas por Ele nesta nova aliança. Então, ele diz assim: tornar-se um discípulo de Jesus é se comprometer e cumprir tudo o que Ele ordenou, é submeter-se à sua lei, que se estende não apenas aos cantos mais distantes do universo, mas também aos confins mais íntimos de nossos corações. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Aí aqui ele faz uma referência de Jeremias capítulo 31 e outros textos de Jeremias também. E aí o que ele vai dizer? O batismo simboliza o comprometimento dessa nova pessoa a esta nova vida de obediência que a nova aliança implica. A nova aliança, ela implica um modo de viver. Esse modo de viver eu me comprometo com ele através do batismo. Assim, ser batizado em nome do Deus Trino é ser iniciado na identificação da aliança com Ele. Essa identificação da aliança implica uma propriedade. Agora nós pertencemos a Deus. Então, a função do batismo como um símbolo de juramento da nova aliança é implicitamente confirmada em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 21. Depois de falar sobre como a família de Noé foi mantida em segurança durante o julgamento do dilúvio, Pedro escreve: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o autor pode dizer que o batismo é um apelo a Deus pela dádiva da nova aliança, de uma boa consciência com base na ressurreição de Jesus Cristo. Então, se Pedro apresenta o batismo como um apelo a Deus por uma boa consciência, o que isso nos diz sobre o nosso relacionamento do batismo com a nova aliança? Que o batismo dramatiza a decisão da fé, a fé pela qual nos apegamos à promessa da nova aliança. Então, o batismo, ele é esse símbolo, ele é este juramento, ele é este elemento externo, porque ele dramatiza não só a nossa união com Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, mas dramatiza também o nosso clamor a Deus. Eu quero ser incluído nessa aliança. Eu quero receber as bênçãos dessa aliança. Eu me submeto ao senhorio dessa aliança. Eu me submeto às regras dessa aliança. Por isso, o crente, ele não precisa, o indivíduo não precisa se santificar para se tornar membro da aliança, mas a partir do momento em que ele se tornou membro da aliança, ele vive para se santificar. Tá? Ele vive em busca de santificação. Porque a nova aliança também tem os seus padrões comportamentais, os seus padrões éticos. Tá? Então, ele vai dizer, ele vai então fechar esse raciocínio, tá?
do batismo como esse juramento, dizendo, olha, a nova aliança simbolizada pelo batismo tanto atribui quanto fortalece a completa obediência ao Senhor Jesus. O batismo simboliza a nossa vida na nova aliança e nos compromete a cumprir suas exigências através da fé em Cristo e pelo poder do Espírito. O batismo nos identifica pactualmente com o nome de Deus, do nome de Deus Trino. Aí cita Mateus 28, 19. E é o nosso apelo visível a Deus para nos aceitar com base na nova aliança. Juntamente com isso, as Escrituras nos ensinam que o batismo é o sinal de juramento inicial da nova aliança e é a palavra promulgada pela qual nós, de uma maneira formal e pública, ratificamos a nossa entrada na aliança de paz com Deus. Tá? Então, o batismo tem esse símbolo, tá? Esse significado de ser o nosso apelo a Deus para sermos recebidos na nova aliança, a nossa mensagem pública e externa de que nós nos aliançamos agora com Deus, a nossa união com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Por isso, então, nós podemos ser objeto das bênçãos dessa nova aliança. Ele vai finalizar fazendo aqui duas distinções entre batismo e circuncisão. Tá? Ele vai dizer que o batismo retrata um julgamento já cumprido em Cristo e proclama que Deus circuncidou os nossos corações. Ele vai fazer duas distinções aqui. A circuncisão, tá? Ela ameaça o julgamento por desobediência. Então, ou seja, o indivíduo entrou na aliança via circuncisão, na aliança mosaica, se ele quebrasse sua aliança, receberia maldições da parte de Deus, né? Finalzinho lá de Deuteronômio, quando o povo está na porta lá da Terra Prometida, né? Tem aquele o reforço, né, da aliança, e aí há a palavra ali, olha, se hoje vocês quiserem escolher outro caminho, que escolham, mas se vocês assumirem esse caminho e forem obedientes, eu vou abençoar vocês vão ser isso, vão ser prósperos, serão uma nação rica, uma nação que está sobre todas as outras nações, a tal da cauda e não da cabeça e não cauda, né? Tem lá o texto que o pessoal gosta de chamar, né? Que diz que eu nasci para ser cabeça e não cauda. Isso não se aplica neotestamentariamente falando, tá? Só para a gente fazer algumas correções. Mas o fato é que você tem uma promessa da parte de Deus de bênção. Também, se houver desobediência, há uma promessa da parte de Deus de maldição, tá? E a circuncisão simboliza isso. Se obedecer, vai ser abençoado. Se desobedecer, será amaldiçoado. A diferença do batismo é que o batismo retrata um julgamento que já foi cumprido, tá? Então, as nossas maldições por uma eventual quebra da aliança já foram punidas em Cristo Jesus. Por isso, o autor lá na frente diz que o batismo tem esse elemento escatológico. Ele traz para o tempo presente, tá? No momento da morte, da ressurreição de Jesus, que nós somos unidos a Ele por intermédio do batismo, ele traz para o tempo presente as consequências de nossos erros, aplicando-se a Jesus e nos livrando das consequências de nossos erros, porque agora fomos unidos a Ele, Ele paga o preço de nossos pecados. Então, o batismo retrata um julgamento já cumprido em Cristo e proclama que Deus circuncidou os nossos corações. Então, o indivíduo, ao se debruçar nas águas batismais e levantar delas, o indivíduo que é levado às águas batismais e sai das águas, o que nós entendemos é que os pecados desse indivíduo já foram julgados e punidos em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Tá? Esse indivíduo ele está liberto de uma eventual e futura condenação, porque ele está aliançado em uma nova aliança. A nova aliança lhe tira o peso da condenação, porque a condenação já foi aplicada à pessoa de Jesus Cristo. Tá? Então, a circuncisão retrata uma ameaça de uma sanção e o batismo uma sanção já satisfeita. E aí ele vai citar o texto de Colossenses, capítulo 2, verso 11, dizendo que o escrito de dívida que era contra nós foi pregado no madeiro. Romanos 6,5 também vai nesse mesmo sentido. Então, ele vai deixar bem claro que há essa diferença entre os dois elementos simbólicos, batismo e circuncisão. Por isso mesmo que não dá para um substituir o outro, tá? Porque eles têm significantes diferentes, tá? Eles têm elementos significativos diferentes. Finalizando aqui, ele vai chamar a atenção aqui sobre uma eventual indagação, porque você pode estar ouvindo sempre sobre batismo, e aí pensar, mas eu não entro na nova aliança pela fé?
A salvação não é pela fé, né? E aí ele vai dizer o seguinte, olha, tudo isso levanta questões importantes. Não entramos na nova aliança pela fé, como então podemos dizer que o batismo inicia essa nova aliança? E aí ele vai trazer aqui algumas respostas, né? A primeira coisa a dizer é que sim, nós entramos na nova aliança pela fé. Nós somos justificados pela fé, cita diversos textos. Não a bênção fundamental da nova aliança, a bênção pela fé, nós recebemos a bênção fundamental da nova aliança, que é o perdão de nossos pecados. Nós recebemos o Espírito Santo pela fé, e nós recebemos as bênçãos da aliança pela fé. Pela fé, nós somos adotados por Deus, tornados herdeiros de todas as bênçãos desta nova aliança, desde as alianças lá veterotestamentárias. No entanto, a nova aliança cria um novo povo, não apenas novas pessoas. Tá? Esse aqui é o fundamento pelo qual o batismo se torna importante. Tá? Então, ele vai citar aqui 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9 a 10, que até é o texto que está ali na porta da igreja ali, né? Que fala desse povo que está sendo instituído. Né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, o símbolo deste novo povo é o batismo, tá? O símbolo que identifica a realidade desse novo povo é o batismo. A nova aliança é mais do que uma realidade espiritual invisível. Ela tem uma forma visível e pública, a igreja. O batismo delineia essa forma. Entrar na nova aliança significa entrar no novo povo de Deus, no povo da nova aliança. Como vimos, tornar-se um cristão é mais que uma decisão privada e invisível do crente, tá? Invisível de crer. Se tornar-se um cristão é identificar-se com um povo, é identificar-se com uma nação, a nação governada por Cristo Jesus. Então, o batismo é o rito de marcação de entrada do indivíduo neste povo, nesta nova aliança. Tá? E aí ele vai finalizar, propriamente mesmo, falando da aliança, o formato da aliança que dá forma à igreja, que dá forma a esse povo invisível. Então ele vai dizer o seguinte: o batismo, como sinal de juramento inicial da nova aliança, é necessário para a membresia da igreja. O batismo tem uma forma eclesial, não apenas uma ordenança individual, mas uma ordenança que leva o indivíduo a um novo conjunto do qual agora ele faz parte. Então, o batismo é importante, é essencial, é necessário, porque o batismo é o rito que marca não só para o indivíduo, não só para o povo, a igreja como um todo, mas para todos, de uma forma pública, que agora aquele indivíduo faz parte de uma nova aliança, de um novo povo, um povo identificado com o Senhor Jesus Cristo, um povo que segue as ordens desse Senhor, que se submete às ordens desse Senhor, que vive em prol desse Senhor. Então, o batismo não é facultativo, o batismo é essencial, o batismo é necessário. Tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou alguma questão sem compreender bem aí? Eu recomendo vocês voltarem no capítulo, depois com calma, e ler de novo todas as explicações sobre o encadeamento das alianças, tá? Não só para o entendimento do restante do livro, tá? Mas para o entendimento geral de como essas alianças funcionam, tá? É uma introdução bem simples do estudo das alianças, e aí, quem sabe, num outro momento, mais para frente, a gente pode se debruçar só sobre o estudo dessas alianças. Tem material já em português de boa qualidade sobre esses debates, até para que vocês entendam a diferenciação entre algumas tradições denominacionais, fique mais tranquilo essa compreensão. Tá? Mas, de uma maneira geral, já está dando para a gente ir delineando, formando esse bloco aí para ficar compreensível. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Diga, meu irmão.
messiânicos, você está falando? Não, O ortodoxo. Ah, sim. Eles têm uma dificuldade, assim. Porque o ortodoxo, o judeu ortodoxo continua aguardando a vinda do Messias, né? O Messias ainda não veio. Jesus foi, no máximo, um profeta, né? Mas eu falei isso assim no sentido da como eles guardam a antiga aliança, Aham. o valor que eles dão na antiga aliança, como a gente tem que dar valor a essa nova aliança. Aham. Ou nós menos. Se você não considerar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aí de fato a nova aliança desmorona, não faz sentido, né? Você precisa pressupor, aceitar que ele é o Filho de Deus. Você precisa aceitar que ele cumpriu aquilo que está predito no Velho Testamento para o Messias. A dificuldade dos ortodoxos, de maneira geral, é que eles não creem que Jesus cumpriu aquilo que foi prometido para o Messias. Logo, ele não poderia ser o Messias. Então, se ele não é o Messias, outro será o Messias, eles aguardam a vinda do Messias. Eu confesso que não é uma área assim que eu domine muito, assim, eu não conheço muito nem sobre o comportamento de messiânicos, dos judeus messiânicos, nem dos ortodoxos de uma maneira geral, né? Mas o que eu sei, a dificuldade maior é essa. Se Jesus não é o Messias, consequentemente, não há que se falar sobre nova aliança, não há que se falar sobre absolutamente nada, né? Eu ainda estou vivendo sob a aliança mosaica, né? Interessante sobre a circuncisão e o batismo, né? Aham. O batismo, quando falou sobre aceitar Jesus Cristo, e você respondeu que não faz entendimento, né? Eu acho que realmente também eu concordo com isso, que eu acho que a situação que a pessoa vive, isso aí cada caso é um caso, não impede você ser membro de uma igreja porque você está aceitando Jesus Cristo, ter uma nova vida a partir dali. E no momento lá do podcast, agora eu não sei se eu não entendi um pouco se o ortodoxo faz a circuncisão ainda. Aham. Circuncisão. O messiânico, como eu tive que responder alguma coisa lá em casa, eu acabei me perdendo, eu não voltei para. Eu não sei se é o batismo, se é a circuncisão, mas uma coisa interessante. Muitas igrejas que fazem a pessoa aceita Jesus, aí tem esse período que você falou, para o batismo, que aí se torna uma festa, porque quer convidar parentes, família em geral. Para eles é a mesma coisa. Para você ser um judeu, você se tornar um judeu ortodoxo, você aceitou, só que você vai fazer circuncisão, só que você tem um período. Aham. Você vai fazer até uma prova, vai até alguém de fora, vai ser de Israel, para fazer uma entrevista com você. Aí o outro disse, mas no nosso caso também é a mesma coisa. Você, mesmo sendo messiânico, você tem um período para se adaptar, para entender aquela nova forma de viver. Aham. Então eu concordo muito nessa questão do tempo que você tem que fazer com novos convertidos. Os batistas geralmente usam a classe de novos convertidos, né? A gente cria essas estruturas administrativas. Né? O presbiteriano é a classe de catequismo. O catecúmeno, né? O catecúmeno é a ideia do quem vai se batizar, né? A gente tem muita coisa parecida, né? Uhum. O catecúmeno, batistas também pode chamar de catecúmeno, não dá dificuldade nenhuma não, é porque a ideia é de que você está preparando o indivíduo, né? Que ele está sendo preparado, né? Então, os nomes, um pode chamar classe de batismo, classe de novos decididos, preparatório para o batismo, catecúmeno, pode chamar até de como é que chama? O outro lá, que eles estão fazendo a catequese, né? Que o catecúmeno é o que está fazendo a catequese, está sendo preparado para o momento. Então, assim, as nomenclaturas a gente vai adaptando aí uma questão administrativa. Mas essa questão de tempo, quanto tempo, isso eu acho que a gente tem que achar o equilíbrio do pêndulo, né? Nem tanto a terra, nem tanto ao mar, né? Nem tanto sem preocupação nenhuma, mas também não colocando um monte de regras e impedindo a pessoa de ir ao batismo, quando na verdade o texto bíblico não impede o indivíduo de ir ao batismo. Né? Se eu não me engano, tem não sei, não vou falar uma outra igreja, mas tem uma igreja que tem entendimento, ela é tão duro, para você se batizar, você tem que se regularizar primeiro. Se você convive com uma pessoa, você tem que primeiro ir lá, casar, aí depois você volta, leva tudo para a igreja confirmar
Eu entendo as preocupações, eu não estou dizendo assim que isso tem que ser frouxo, né? Eu entendo, eu só acho que as coisas não podem ser levadas a tanto, de uma maneira tão dura, a ferro e fogo, porque a Bíblia não trata assim, entendeu? E um regimento não pode ser superior a Exato. Eu acho que tudo pode ser tratado com a administração. Acho que a liderança aí, por isso é sempre bom uma igreja com uma pluralidade de liderança. Você pode ir trabalhando, né? Você vai conversando, não, vamos guardar um pouquinho, vamos resolver essa situação, vamos aqui, vamos ali e tal. Né? Perceber, não, aqui eu entendi, aqui pode, aqui dá, e assim vai administrando para isso. Acho que uma pluralidade de liderança ajuda, né? Agora, você tratar muito a ferro e fogo, você acaba criando impedimentos desnecessários. Acho que você cria mais um tipo de visão ascética do cristianismo que a gente se acostumou a ver, mas não é exatamente aquilo que a Bíblia trata, né? A Bíblia trata de pessoas que se arrependeram e estão sendo santificadas e querem fazer parte de um corpo, e esse corpo vai santificar elas. Tá? Não é, o indivíduo não se santifica para entrar no corpo, ele é santificado no corpo. Né? Se você for assim, esse ponto, você tem que fazer isso em todos os outros pontos. Não, isso vai ter que ser resistente com uma série de coisas, né? Entendeu? Sei lá, o indivíduo está respondendo processo, aí não pode, né? Sei lá, não sei qual é o processo que o cara está respondendo, de repente o cara é inocente, eu tenho que esperar o cara ser inocentado para poder trazer ele para... Então tem uma série de coisas que a gente tem que analisar com calma. Certo? Então vamos orar para encerrar? Oremos. Senhor, nós te agradecemos pelo que já aprendemos até agora, pedimos que o Teu Santo Espírito aplique aos nossos corações, pedimos que Ele nos auxilie a entender qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Queremos ser moldados à imagem e semelhança de Jesus, queremos aprender mais sobre as Tuas ordenanças, para assim sermos uma igreja que vive de acordo com a Tua vontade. Leva-nos em paz aos nossos lares, guarda-nos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.